Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Talk Show em Farma e Saúde. Para quem não me conhece, meu nome é Newton Veloso. Eu sou responsável por uma plataforma de oportunidades, de talentos, chamada About Me, e gerencio essa plataforma. E aqui com vocês eu estou como apresentador desse programa Talk Show, e também trabalho prestando serviços na área de consultoria, recursos humanos para o mercado farma e saúde. Então sejam todos muito bem-vindos para essa noite, tá bom? Estamos nessa noite realizando já a nossa 18ª edição deste programa que acontece todas as semanas, sempre às quartas-feiras, nesse mesmo horário, das 20 horas, nesta plataforma da LCN Pharma News. E aqui nós apresentamos esse programa Talk Show, onde escolhemos temas relevantes da área de saúde, temas de negócios, temas de pessoas, temas estratégicos, e eu convido sempre pessoas que são formadores de opinião, ou líderes influentes, que possam contribuir com os temas que são escolhidos. Então, geralmente são executivos bem-sucedidos, que têm bastante bagagem e podem, junto conosco, dividir esse conhecimento, compartilhando bastante informação, mantendo todo mundo sempre atualizado. Então, a proposta sempre é trazer e compartilhar conteúdo de altíssima qualidade com vocês, com o público que prestigia essa plataforma, para uma audiência especial, seletiva, que são vocês. Muito obrigado novamente. Antes de iniciarmos nosso bate-papo aqui com os convidados, eu quero, como de costume, fazer aqui alguns agradecimentos aos parceiros que nos apoiam nessa edição, nas demais edições também. Então, primeiro agradecimento à plataforma LCNEL, que nos sustenta, que nos dá todo o apoio técnico para que façamos essa live semanal acontecer. Então, muito obrigado à equipe da LCNEL. Também quero agradecer aos apoiadores que nos ajudam na divulgação desse projeto, que já é a 18ª edição. Dois deles são dois canais de notícias do mercado farmacêutico. Um deles é o site Panorama Farmacêutico, que é, acho que, o site mais completo de notícias atualizadas através de diversos canais na internet de notícias do mercado farma como um todo. Então, muito obrigado. Obrigado ao Nelson, da revista Up Pharma, que é uma revista tradicional na área de marketing e vendas de muitos anos, nos ajuda também na divulgação. E há 3 entidades, que são entidades do setor de saúde, que é a Anfarlog, a Abralog e também a Abracro. Muito obrigado a vocês pela parceria desde o começo. O espaço está aberto para outras empresas ou entidades que queiram também nos apoiar nesse projeto. Então, caso você tenha uma marca, um produto, um serviço, ou você seja responsável por uma organização que queira também fazer parte desse projeto, sustentando a realização e a continuação desse projeto, sejam bem-vindos, é só falar com a gente. Quero aproveitar também, antes de começarmos a conversa, informando que na semana que vem a Baltimore estará promovendo um projeto chamado ProNeófitos, segunda edição, que vai ser um reality. Então, quem não conhece ou quer conhecer um pouco mais sobre o processo de visitação médica, como funciona todo um processo de ponta a ponta, de apresentação de um produto, de conceito para a classe médica, é um treinamento online, é gratuito para todas as pessoas, é um projeto de uma semana, para que as pessoas possam entender perfeitamente. Então, vamos simular ao vivo, com a participação de médicos, com treinadores da indústria farmacêutica, com a participação de neófitos aprendendo na prática, e já temos aí mais de 1.000 e poucas pessoas inscritas. Então, caso vocês queiram participar, sejam bem-vindos. Vai acontecer na semana que vem, das 7 da noite às 8h30, é aberto, vai rodar ao vivo no YouTube e também no Facebook da plataforma About Me. Muito bem, então, feito as devidas apresentações, o tema de hoje é um tema bastante interessante, bastante estratégico, que se chama Estratégias de Força de Vendas e Demandas da Indústria Farmacêutica. Então, eu queria chamar aqui à tela os meus convidados, aqui o Alessandro Milian e o Leontino Vieira Júnior, para que entrem, né, na sala. Olá, Alessandro, olá, Leontino, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite a todos. Olá. Eu não tenho dúvida que vocês estão trazendo aqui muito conhecimento para a nossa audiência, e vão certamente dar uma contribuição muito grande aqui com as pessoas em termos de conhecimento estratégico, que é essa proposta dessa nossa conversa, e acho que vai ser muito bacana. Então, muito obrigado pela presença de vocês, fico bastante feliz que vocês estejam aceitando a participação. Eu queria começar, então, que vocês se apresentassem para as pessoas, caso as pessoas, quem vai estar assistindo agora, não conheçam vocês,
ou também pessoas que vão assistir essa live mais tarde, vai ficar gravada no YouTube, nós vamos depois compartilhar com as pessoas todo esse conhecimento que será colocado aqui hoje para todos. Então, gostaria que vocês inicialmente se apresentassem. Quem poderia ser o primeiro a se apresentar para a nossa audiência? Eu posso iniciar, Anilton. Em primeiro lugar, eu quero dizer para você e para o Leontino que é um prazer dividir esse tempo aqui com vocês e com todas as pessoas que estão nos acompanhando neste momento. Eu me coloco numa condição de privilégio de ter a oportunidade aqui de conversar com todos vocês, tá? E para quem não me conhece, o meu nome é Alessandro Milian. Eu entrei na indústria farmacêutica aos 20 anos de idade, eu tenho 28 anos no setor, fica fácil fazer a conta, né? Hoje eu estou com 48 anos de idade, iniciei a minha trajetória profissional na indústria farmacêutica como representante de vendas, tive a oportunidade de iniciar minha trajetória no Milleru, um laboratório que naquela época eu falava de passiflorine, Xofitol. Passei também pela Labofarma, entrei na Lilly, fiquei 12 anos na Lilly, construindo uma carreira lá como representante, gerente distrital, gerente de contas, passei por lançamento de produtos incríveis lá. Depois disso, também fui assumir uma outra posição de gestão em gerência nacional na Stiefel, Abbott, e estou há quase 10 anos aqui na FQM, atuando com a responsabilidade de marketing e toda a força de vendas de prescrição da companhia. Uau! Legal, já tem um pouco de história, esses cabelos brancos não é à toa, né? Eu sei, também. A dos cabelos brancos eu não posso falar, né, mas... E para complementar, eu tive a oportunidade de passar por N atividades diferentes até chegar à posição de diretoria. Fui representante, gerente distrital, que é account, gerente nacional, gerente de unidades de negócios, diretor comercial, e depois assumi esses novos desafios aí. Muito bom, muito obrigado por se apresentar, Alessandro. Disponha. Legal. Primeiro também, né, agradecer ao Newton e a Baltime também pela sua oportunidade, a todos os seus parceiros que você também agradeceu aí, eu acho que também é uma honra para mim estar aqui. É a primeira live que eu estou participando nesse período agora, tá? Olha, que legal. Para mim é um prazer muito grande, uma honra realmente estar dividindo esse espaço com você, Newton, e com você principalmente também, Alessandro, com essa experiência toda que você tem, né? Eu tenho um pouquinho de tempo mais aí no mercado, porque eu comecei cedo, né? Eu comecei com 21 anos, né? Comecei na época lá no Grupo Axê. Nas empresas que eu trabalhei, fiquei em média 10 anos, né? Passei pelo Grupo Axê, passei pela Cirle Farmacia, todas as mergers que teve entre Cirle Farmacia, até um pouco antes de Pfizer, que eu saí, os últimos 12 anos fiquei na AstraZeneca. Sempre trabalhando com empresas da indústria farmacêutica, né? Nos últimos 3 anos, que eu continuo ainda, nesses 34 anos, na propaganda médica, mas numa distribuidora, que é a Profarma, né? Que foi um novo projeto que ela lançou como desafio, eu abracei e estou até hoje. Nessa experiência também eu fui representante, na época supervisor, gerente distrital, gerente regional, fui gerente nacional, tive oportunidade de trabalhar também no corporativo, na segmentação e target, na parte de inteligência de mercado, um pouco de marketing, e hoje estou aqui tendo o prazer de estar podendo estar aprendendo com cada um de vocês e passando para esse pessoal tão neófilo também que está querendo entrar na indústria e o pessoal também que tem experiência, né? Muito legal. Ô, Newton, se juntarmos o tempo de nós três na indústria farmacêutica, a gente volta para a era jurássica. Né? Para lá de século já. Heróis da resistência, realmente. Né? Mas essa é a diferença. A gente tem aí bastante coisa para contar para essas pessoas e contribuir com os jovens, com os neófitos, com as pessoas que estão aí querendo conhecer o mercado. Acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu gosto muito desse tema de compartilhar conhecimento. Eu gosto muito de escolher pessoas que também têm esse propósito de ajudar. Acho que a gente chega num momento da carreira que a gente para de acumular, né? A gente tem que começar a dividir, né? Então, acho que esse que é o bacana, que a gente pode contribuir aí, ser o paizão de algumas pessoas, adotando algumas pessoas. Eu gosto disso pessoalmente, é uma questão pessoal, eu acho que vocês também devem ter isso um pouquinho dentro de vocês, né? Para quem está vendo aqui a gente, né, vocês devem ter percebido, são 2 executivos muito bem-sucedidos, mas hoje um deles está numa indústria, né, uma empresa que produz medicamentos, que é a FQM, onde está o Alessandro,
e outro é o Leontino, que está numa distribuidora. Porém, no final da cadeia, eles têm uma atividade, uma gestão muito parecida, eles estão muito envolvidos na estratégia, na execução, no controle, na condução de pessoas. Então, eu quis trazer de propósito para hoje essa perspectiva de duas áreas distintas que se encontram na frente no modelo da operação da indústria farmacêutica. E aí, muitas pessoas, fazendo uma introdução antes da gente entrar nas perguntas com vocês, as pessoas podem se perguntar como que é gerenciar uma força de vendas tão grande, né? Vocês têm abaixo de vocês tantas pessoas, né? Então, quem está começando, quem tem um gerente distrital, pode ter um grupo pequeno, como é que é possível gerenciar tantas pessoas, né? E aí, olhando para uma empresa farmacêutica, por exemplo, a questão não basta você ter bons produtos ou bons serviços, você precisa de executores de sucesso, né? Você precisa das pessoas que fazem o resultado acontecer, preciso motivar as pessoas, orientar essas pessoas, conduzi-las para a execução do trabalho, né? Então, nessa perspectiva que eu queria bater um papo com vocês hoje, mostrando aqui, através dos olhos de dois gestores, né, colocar para vocês um pouco da questão da estratégia. Então, nosso bate-papo hoje vai ficar bastante no campo da estratégia. E aqui eu quero começar fazendo a primeira pergunta aqui para o Alessandro. Alessandro, com base na sua experiência que você contou para a gente que agora há pouco, bastante vasta aí em gestão, começando lá de baixo, mas alguns anos já, né, sentado numa posição bastante estratégica, né? Qual que é a situação mais complexa hoje na sua posição, pensando nos dias de hoje, no momento que você está hoje, vocês dois, no momento, o que é mais complexo, mais estratégico, mais difícil? Eu vou dar 3 opções para você. Está mais complicado na parte da estratégia de uma força de vendas, no desenho, no tamanho da força de vendas, na estrutura de uma força de vendas, na execução da estratégia, ou a gente está mais no campo das pessoas, da capacitação das pessoas, na motivação dessas pessoas, ou no campo da contratação e retenção de talentos? Onde que está pegando mais hoje, nos dias de hoje, para quem está sentado lá em cima do topo da pirâmide, olhando para baixo, com a responsabilidade do resultado nas mãos? É uma excelente pergunta, né? E eu diria para você e para todos aqui que nos acompanham que eu entendo que o maior desafio que eu tenho hoje no momento é gerenciar o negócio no momento em que a gente ainda convive com uma pandemia, né? E por estarmos convivendo numa pandemia com as suas respectivas incertezas também, né? Então, hoje a gente investe uma boa parte do nosso tempo tentando equilibrar os objetivos da empresa, porque a gente vive uma pandemia que iniciou em março de 2020, mas o plano de vendas que foi construído no ano passado, as metas passaram, né? As despesas, é o que eu sempre falo para o nosso time, que os boletos não pararam de chegar na empresa. Então, nós temos os nossos compromissos financeiros e, para isso, nós temos uma meta, né? Então, o grande desafio para a gente de que forma eu consigo equilibrar os objetivos da empresa, controlar os custos operacionais. Se você considerar aí, por exemplo, o dólar hoje, ele estava oscilando na casa de R$ 5,55, e o orçamento do ano passado foi feito na casa de R$ 4,20, R$ 4,30. Se você entende que a cadeia da indústria farmacêutica, ela é o princípio ativo, a gente acaba importando muitas vezes, a gente paga em dólares ou paga em euros, isso já por si só, essa desvalorização cambial, já traz um impacto importante para o nosso negócio, né? A gente tem que, eu brinco com o time dizendo que a gente se tornou grandes malabaristas, né? Equilibrando os pratinhos aí e conciliando essa questão do momento econômico que o país atravessa, que não é confortável, o momento político, que é uma bagunça danada, o que a gente está assistindo aí nesses últimos tempos, né? E atrelando isso à expectativa e à motivação dos nossos colaboradores, né? Porque é óbvio que as pessoas vivem aí um momento de inquietudes, de incertezas, e isso mexe com pessoas, né? O que é uma empresa sem as pessoas? Não é nada. E, ao mesmo tempo, a gente tem que assegurar a conformidade da execução. De que forma que a gente está fazendo isso? Então, para mim, hoje, o maior desafio, sem sombra de dúvidas, é assegurar a conformidade da execução
num momento em que o mercado se mostra bastante inóspito, né, diferente, né? E a gente faz isso compartilhando as responsabilidades com o time, tá? A gente nunca conversou tanto com as equipes, eu nunca desenhei tantos cenários diferentes na minha vida como ao longo desses últimos 4, 5 meses aqui. Maravilha, muito bom. Leontino, e para você, o que está pegando mais aí na sua gestão? O que está sendo mais difícil conduzir nesse momento? Primeiro, assim, concordando totalmente com o que o Alessandro falou, né? Mas a parte principal foi estar compartilhando com esse time, preparando ele para essa mudança que teve. Eu lembro que o nosso último dia de trabalho no campo foi o dia 16 de março. Já no próximo dia, que foi 17, nós começamos a treinar todo esse pessoal para estarem preparados para um novo modelo, que ninguém estava preparado. Temos até um time que trabalha com digital, mas ele é bem reduzido, e em áreas que não trabalhamos. Mas trabalhar de uma forma digital com um cliente que sempre teve a presença como princípio foi um desafio muito grande. Então, compartilhar com ele todo esse desafio que todos nós preparamos nesse dia, como se fosse 15 dias de home office, depois um mês de home office, estamos desde março até agora. Então, o desafio maior foi mostrar para eles que os boletos da empresa continuavam batendo, mas os boletos deles também estavam batendo, e a companhia tinha com eles uma responsabilidade de manter cada um deles dentro de uma média segura de trabalho e de responsabilidade também. Então, o que nós fizemos foi compartilhar com eles todos os objetivos, realinhar objetivos, realinhar KPIs, quais eram os objetivos desses KPIs, só que com a realidade também que precisávamos ter resultados. Nossos parceiros precisavam de resultados, nós precisamos de resultados, e eles também precisam de resultados. Porque, assim como o Milian falou muito bem, os boletos da companhia continuam batendo, mas da nossa força de venda, que é a coisa mais importante que nós temos, também continuou batendo. E conseguimos manter todos eles até agora, não temos nenhum tipo de possibilidade de uma redução de quadro, pensamos até no Accelerate, e essa foi a forma de manter esse time motivado, não por uma questão de não saber o que está acontecendo. Era on time, como ele falou assim, e full time. Como qualquer coisa acontecia hoje, eu conseguisse falar com eles até o final do dia, falávamos com eles. Reuniões com GRs, reuniões com GDs, lives com os representantes para poder treiná-los, capacitados, para que eles pudessem estar aptos a trabalhar de forma diferente com o mesmo cliente. Uma coisa que nós fizemos foi até contratar pessoas durante a pandemia. Nós não ficamos com nenhum território congelado. Pessoas que entraram para começar a trabalhar já de forma digital, sabendo que ele retornaria no campo agora. Muito bem. Bom, quer dizer, está muito claro já que o desafio está na gestão e manter a meta, né? Qual é a meta? Manter a meta, né? Qual a estratégia? Manter a estratégia, né? Eu já ouvi isso no passado. Mas acho que algumas coisas mudaram para vocês. Eu queria tentar entender um pouquinho do ponto de vista de vocês como gestores, líderes, né? Com essa fase de pandemia. Eu acho que algumas coisas que vocês planejaram no ano passado, como o Alessandro falou, né, o ano 2019 estava fazendo o orçamento lá no final do ano, planejando o 2020, que foi tudo diferente. O que vocês planejaram que não aconteceu, vocês tiveram que não fazer, por exemplo, 3 coisas que vocês pensavam em fazer e 3 coisas que vocês tiveram que fazer após a pandemia para manter o trem no trilho aí? O que mudou essencialmente no negócio ou na gestão de vocês? Bem, eu posso responder essa para você. Tem várias coisas, posso citar aí um monte. A nossa visita presencial estava programada com nós temos mais de 40 mil CRMs distintos. Não conseguimos alcançar essa visita. Nós programamos treinamentos presenciais, nossas convenções, nossas reuniões estratégicas de treinamento. Nós planejamos vários eventos presenciais que nós não conseguimos entregar. Nós planejamos ações de educação médica continuada que teve que se transformar em lives, e hoje as pessoas estão aí com lives de todos os tipos, né, para poder fazer. E o que nós fizemos diferente? Foi ter que, de uma forma muito rápida, treinar esse pessoal, e não da forma que nós queríamos. Acho que uma grande saída, uma grande sacada das indústrias que conseguiram se manter foi procurar saber qual era a necessidade do cliente. A indústria farmacêutica tem como cliente que gera demanda o paciente, mas nós trabalhamos através de receituário, né,
com o médico, né? Então, acho que ver o modelo do médico, né, foi muito importante nessa pandemia. E está mudando de novo agora. Tá? Fizemos um modelo de acompanhar o médico e visitar o médico que não conseguimos fazer. Veio janeiro, né, depois veio carnaval. Quando começou, nós temos um time que ficou 32 dias úteis só no campo. Puxa depois vida. tudo foi digital. Está voltando agora. Fizemos a primeira onda em agosto, no finalzinho de setembro, e mesmo assim, locais distintos, quantidade, volta 3 dias, fica 2 em digital. Então, acho que o que nós mais programamos, além do resultado, é claro, né, o resultado eles não estão como planejado, o que foi feito no ano passado, mas acho que a execução ela mudou de uma forma muito gritante. E não adiantava fazer uma adaptação, tinha que ver o seguinte, qual é o modelo que o meu cliente quer hoje? E isso mudava de um dia para o outro, de uma semana para o outro, de um mês para o outro. A adequação rápida de atender o cliente foi o que nos manteve e nos mantém até hoje nesse mercado super disputado. E eu costumo dizer que tem uma máxima que sempre foi dita, o novo normal, né? Eu acho que a gente vem, nesses 34 anos que eu tenho de trabalho na propaganda médica, o normal sempre vem se atualizando, né? Desde que eu comecei na propaganda médica, eu escuto dizer que ela está fadada a acabar. Eu vejo ela se adaptando e nunca acabou. E o que eu vejo agora que vai acontecer é que esse novo normal tem muito mais de alguma sacada comercial que quer vender ferramentas diferentes do que realmente o cliente, no caso o médico, quer. Eu vejo em locais onde o meu representante está parado porque ele é de grupo de risco, nós não colocamos nenhum de grupo de risco, nem de leve, que quando ele tenta ligar para o médico fala, não, seu colega está vindo aqui, eu preciso que você venha aqui, porque eu estou com pouco tempo, eu estou atendendo o seu colega. Então, tudo isso é o que o cliente quer. Não adianta fazer uma estratégia mirabolante, contratar as empresas melhores de digital que tem aí, se o cliente não quer isso. Entendi, perfeitamente. Então, esse tem sido o seu aprendizado, mudança radicalmente, você não prevê. E no seu caso, Alessandro, o que mudou assim na sua forma de trabalhar? O Leontino respondeu boa parte dessa sua pergunta. É incrível como os modelos de negócio se assemelham, né? Mas eu diria para vocês que nós aqui nós aprendemos a nos reinventar a cada dia. Então, para vocês terem ideia, é como se a gente estivesse trabalhando com um orçamento de base zero, né? Mensalmente, a gente tem que fazer uma revisão profunda nos números, nos objetivos que a gente tem versus o que nós atingimos, o quanto a gente ainda tem de oportunidade pela frente. Nós implementamos também a plataforma digital. No início, logo que iniciou a pandemia, entramos naquela onda de mercado, entre em contato com o médico através do telefone, através do WhatsApp, através de sinal de fumaça, e foi aquela desorganização, né? Então, nós nos voltamos para dentro, organizamos uma convenção digital, acho que foi a primeira indústria farmacêutica a migrar para o modelo digital, em questão de 20 dias, nós estávamos com todo o time numa convenção digital, fizemos um curso de formação de representantes e reciclagem de representantes também digital, implementamos a estratégia de multicanal, nós entendemos na FQM que o representante ele está no centro da estratégia, só que a gente precisa promover instrumentos para que ele possa executar essa estratégia da melhor forma. Como eu falou, se o médico ele adere a um modelo de visitação presencial, esse é o nosso modelo, esse é o nosso mote, é a nossa essência estratégica. Mas se o médico pede um contato digital nesse momento de pandemia, a gente também tem que oferecer para ele esse serviço, né? Então, eu diria que tem uma frase que tem me norteado durante esse período, que é do Alvin Toffler, que é aprender, desaprender e reaprender todos os dias. Eu tenho certeza que esse ano é um ano histórico do ponto de vista de aprendizado para cada um de nós, né? E o principal ponto, sem sombra de dúvidas, é você ter a equipe entendendo esses movimentos da companhia, porque a gente, mais do que nunca, a gente precisa entender todo o processo, tudo que envolve o nosso negócio, né? Todos os stakeholders dessa cadeia. Então, desde do profissional de saúde, quando a gente fala do médico, a gente fala da farmácia,
do paciente, do consumidor, do varejista, do distribuidor, enfim. É um ambiente bastante complexo que um está se apoiando no outro para que a gente possa fazer essa transição da melhor forma possível. Já dizia o filósofo Leandro Carnal, tem que aprender a lidar com randômico e com aleatório. Né? Se você souber lidar com randômico, né, você não sabe o que vai acontecer. O aleatório, né, no mundo VUCA, parabéns, né? Dá para entender os cabelos brancos que vocês estão mostrando. Alessandro, muitas pessoas perguntam, têm curiosidade de entender também aqui para o Leandro. As estruturas das empresas farmacêuticas de força de vendas, que é um tema que sempre chama muita atenção, né? Acho que é um pouco mais relevante aí, elas são, às vezes, elásticas, né? Você diminui, aumenta, congela, enfim, né? Como é que são tomadas essas decisões para que as pessoas possam entender um pouquinho? Vocês estão lá sempre discutindo números, né? Quando uma empresa decide aumentar um tamanho, diminuir algum tamanho, são baseadas em quais fatores, essencialmente? Estão ligadas aos produtos que a empresa comercializa, o portfólio, lançamentos ou descontinuação de produtos, ou são decisões que são baseadas no resultado financeiro da empresa, por exemplo, não bateu as metas, vamos cortar pessoas, ou pelo contrário, está vendendo muito mais, vamos contratar mais, ou são impactos da concorrência que interferem na operação, ou pode ser uma ação top-down do chefe que vem, o presidente, não, é assim que eu quero e pronto, né? Como que vocês tomam as principais decisões na questão de tamanho de força de vendas? Legal. Obrigado pela pergunta, Nilton. Eu tenho hoje uma estrutura imensa, são quase 600 pessoas que compõem o nosso time de força de vendas, e eu posso afirmar para você que eu me sinto extremamente honrado e privilegiado por gerenciar esse time, mas, sobretudo, por trabalhar numa empresa extremamente responsável. Uhum. Ao longo da história da FQM, nós sempre crescemos nos períodos de crise. Nós sempre optamos por investir no momento em que outras indústrias resolveram recuar, né? Então, respondendo até aqui uma pergunta no chat feita pela Vivian, se os laboratórios estão com vagas congeladas. Na FQM, nós não temos vagas congeladas. A exemplo do que o Leontino também conversou, os nossos processos seletivos seguem normalmente, religiosamente. Também temos afastado as pessoas do grupo de risco e a gente tem um trabalho em equipe muito forte, dominante no nosso caso, que faz com que a gente consiga fazer uma boa cobertura presencial daqueles representantes que também estão afastados. E em relação à estratégia, obviamente, esses gatilhos, todos esses que você mencionou, eles são relevantes. No nosso caso, especificamente, quando a gente vai lançar um novo produto, a gente tem que fazer uma análise profunda do mercado, né? Que classe terapêutica que esse produto pertence, qual é o mercado relevante, qual é o tamanho da oportunidade desse mercado, com quantos médicos a gente vai se relacionar para poder promover aquele determinado produto, e tudo isso é uma grande equação, né? Você imagina aí numa grade promocional que você tem mais de 50 marcas para promover, o tamanho do desafio para você encontrar o ponto de equilíbrio. Mas a nossa história aqui na FQM é uma história de grandiosidade, de muita felicidade, porque nós nunca fizemos uma revisão de estrutura para diminuir o tamanho do time. Ah, que bom. Nós temos isso no nosso DNA, então as nossas decisões são absolutamente responsáveis. Somos conservadores, mas absolutamente responsáveis. E, obviamente, que tudo isso é pautado diante de um resultado financeiro, né? A gente aqui também está lançando produtos durante a pandemia, já lançamos uma marca há uns 3 meses atrás, e agora, nessa semana, a gente vai lançar uma outra marca. Enfim, os processos não pararam em função desse momento que a gente está aqui atravessando, tá? Mas, obviamente, que a gente precisa ter o resultado financeiro permeando todo esse processo de organização das estruturas de força de vendas. Perfeito, perfeito. E no seu caso, Leontino, como é que funciona essas definições sobre a estrutura? O Milian aí respondeu bem completo, né? Eu acho que a questão do planejamento, ele é a parte fundamental, né? O que é a empresa? No nosso caso, que nós somos um híbrido, né, da indústria farmacêutica, né? Nós somos uma distribuidora que tem excelência de execução como princípio, né?
e trabalhamos com produtos de uma grande multinacional, com marcas de pesquisa deles. Então, o que nós fazemos é um trabalho em conjunto, né, de um planejamento bem feito. Como ele falou, nós fazemos todo ano, final de ano, fazemos um deployment para poder saber qual a estrutura adequada a ser competitivo, agressivo com os concorrentes, mas de forma muito responsável também. Todas as substituições que tiveram foi por questões de pessoas que saíram, foram para outras empresas, tivemos que substituir. Nossas vagas também não estão congeladas, tá? Nós continuamos fazendo até um accelerate que nós tivemos, aumentando um pouco a força de vendas em alguns locais que nós vimos que estavam menor, né? Mas acho que o trabalho com responsabilidade, um bom planejamento, que fizeram com que todas as empresas não tivessem impacto e agora fazer um efeito sanfona, né? Que nós vemos comum em muitas empresas, né? Que tem a questão da megalomania de ter muitos representantes e depois, quando tem uma necessidade financeira, que nós sabemos que o maior impacto de qualquer indústria farmacêutica está no manpower, é a força de venda, né? Que tem o maior custo, o maior investimento. Só queria aproveitar aqui, para fechar aquele assunto anterior sobre digital que você falou, né? Respondeu o Falcão aqui, né? Obrigado, Falcão, pela sua pergunta, né? Qual a experiência nesse período de pandemia que mais chamou a atenção em relação à visitação presencial e digital? Como eu falei, tivemos vários momentos, continuando tendo momentos diferentes. No momento em que toda a indústria estava parada e o nosso cliente médico também estava parado, a necessidade do contato digital era muito importante. Nós trabalhamos uma questão de compliance muito importante. Nós só visitamos o médico onde nós temos o opt-in positivo, ou seja, o médico aceita receber visita para aquele canal presencial ou digital. Nós conseguimos ampliar esse canal do digital por causa da necessidade do cliente. Só que nós vimos também que alguns clientes queriam ter um contato, mas eles não estavam exercendo a função dele de médico. Nós não abandonamos o nosso cliente. Mesmo o médico que não estava trabalhando no consultório dele, que ele queria receber o contato, nós mantivemos o contato com ele. E agora, nessa transição que está acontecendo aí, né, que também vai e volta, né, faixa vermelha, faixa amarela para poder trabalhar no campo, nós estamos respeitando a necessidade do cliente. Onde o cliente está trabalhando e há uma bandeira verde para que a prefeitura e o Estado liberem para que o colaborador esteja lá, nós estamos colocando o colaborador lá no campo, mas com todo o treinamento, com todo o EPI, com toda a segurança. Então, não dá para comparar nessa transição o que é mais importante. Uma coisa que ficou comprovado, que não existe nenhuma ferramenta que substitua a visita presencial do propagandista. Existe uma máxima que eu aprendi, desde que eu fui representante, né, que era o dá licença, doutor. Não existe nenhum tipo de máquina, nenhum tipo de software que consiga substituir o dá licença, doutor, do presencial representante na frente do médico. É uma necessidade do ser humano, de ter o contato direto com ele, principalmente quando você vai levar educação médica continuada, levar uma amostra para ele. Muito bom, muito bem. Olhando do ponto de vista de macroeconomia, porque a gente está falando aqui no campo da estratégia, né? O Alessandro falou bastante das simulações que ele está fazendo o tempo todo, quebrando a cabeça. As suas organizações devem estar trabalhando com indicadores, precisam de indicadores econômicos para dar sustentação nas decisões, né? Não sei se as empresas estão tomando decisões para 3 meses, 6 meses, 1 ano, ou 3 anos ou mais, mas precisam trabalhar com indicadores. Quais são os macroindicadores que vocês estão considerando? Dólar, PIB, compras governamentais, por exemplo, entre outros indicadores, eles são da área financeira das suas empresas, eles são positivos, conservadores? Como é que estão traçando os cenários aqui para frente? Qual que é a premissa, né? Como é que está a cabeça aí dos gestores daqui para frente? As coisas vão estabilizar, vão cair? A gente sabe que caindo não quer dizer desligamento de pessoas, não tem nada a ver, mas há uma perspectiva de crescimento do mercado. O que as consultorias estão dizendo, para dar um pouco de overview, né, para as pessoas que podem estar assistindo aqui. Vocês lidam com esses dados o tempo todo, né? Qual que é o macro cenário que está sendo pintado para frente, para que a gente possa estar por dentro? Quer começar, Leontino? Olha só, uma coisa que eu observo não só na empresa que eu trabalho, mas em todas as empresas
que eu converso, né, com as pessoas, é que todos são conservadores e o olho nas despesas é uma coisa muito grande hoje. Fazer save com planejamento de despesa não é o ideal para nenhuma empresa. A empresa que planeja lá gastar 600 milhões para poder ter um EBITDA de 2 bilhões, mesmo que ela consiga economizar esses 600 milhões, ela não vai chegar no EBITDA dela. Tá. Mas está de olho para que ela faça os investimentos corretos, para que ela tenha certeza de que ela está segurando as despesas que não são necessárias. Olha, se eu estou trabalhando de uma forma digital, eu estou tendo, entre aspas, uma redução de custo de combustível, de estacionamento. Então, acho que trabalhar de forma conservadora, mas planejando, respeitando o planejamento que eu tenho para o quarter, mas olhando cada quinzena, cada mês e segurando a despesa é o que dá uma garantia da empresa se sustentar e ela poder crescer. Eu acho também que uma das formas é ela continuar se adequando ao mercado, que aconteceu o que eu vi, e até hoje nós estamos tendo lives direcionadas à classe médica, educação médica continuada. Conseguimos colocar, em média, 700 médicos online, do começo ao fim, porque bons temas, bons palestrantes, não era para falar só de pandemia, que todo mundo está doutor em pandemia, né, em Covid, mas falar de como ele vai se portar, como é que vai ser o consultório dele, que tipo de tratamento ele vai ter. Passamos agora para pequenas lives distritais, com no máximo 20 médicos, conseguimos colocar. Então, acho que, volto a dizer, que o planejamento é uma coisa muito importante. E ser conservador, acho no sentido de que eu tenho que ter um objetivo e estudar ele, não simplesmente, não alcancei o objetivo, eu vou lá e vou sacrificar, e vou apertar a força de venda. Não, eu vou entender por que não aconteceu. É realista isso? Então, acho que trabalhar dessa forma conservadora e de olho na despesa é muito importante para qualquer empresa que queira se manter sustentável e seguir daqui para frente. Maravilha. E no caso da FQM, Alessandro? Newton, eu penso particularmente que nós brasileiros, nós já nascemos envolto a crises, né? Uma série delas. Eu me lembro que eu era garoto, eu queria comprar uma Coca-Cola num bar, na parte da tarde tinha um preço, à noite tinha um outro preço e no dia seguinte tinha outro preço, né? Então, eu acredito que a dificuldade já está presente no DNA do brasileiro. E nós somos muito bons em lidar com essa adversidade. Obviamente, a gente está falando de um momento de uma possível retomada econômica, a gente precisa, sim, ter bastante responsabilidade, os pés no chão, mas a gente tem que pensar de forma otimista, né? Quando a gente olha para o histórico e para as projeções macroeconômicas para o ano que vem, aqui no nosso país, e esses dados são dados de analistas financeiros, são dados de grandes bancos, que são dados que são bases para tomada de decisão do médio e longo prazo dessas empresas, né? Então, a gente vê aí uma inclinação de crescimento de PIB, a gente vê uma estabilidade na questão cambial, a gente vê uma estabilidade em taxa Selic, enfim. Todos esses indicadores, eles dão para a gente um entendimento de que o ano que vem vai ser um ano que a gente vai retomar uma série de questões que ficaram, como que eu posso dizer aqui, anestesiadas durante o ano de 2020, né? E aí sim, com base nesse cenário macroeconômico, a gente também tem que olhar para o nosso negócio de forma independente e saber a hora que a gente tem que colocar mais o pé no acelerador, né, e investir mais em determinado grupo de produtos, buscar novas licenças, lançar novos produtos, enfim. Aí é um exercício de que cada empresa vive uma realidade diferente e é o que faz com que essas empresas se tornem mais ou menos competitivas também, não é? Legal. A gente está vendo também nesse momento, conversando com vocês dois, alguns movimentos de mercado meio estranhos. Aqui vou citar para vocês um movimento recente que todo mundo viu. Temos aí uma grande empresa farmacêutica que fez um movimento para baixo, infelizmente, de desligamento, se eu não me engano, cerca de 180 gestores. Acho que é isso que chegou para mim aqui. Não vamos citar o nome da empresa, acho que todo mundo já sabe que empresa que é. E isso teve uma repercussão no mercado, né? O mercado repercutiu muito isso.
talvez criando aí uma preocupação, acho que essa palavra correta é uma preocupação, isso deve ter batido para vocês, né, de baixo para hoje, e aí, começou o movimento, né, como é que vocês receberam essa informação e como é que vocês rebateram essa informação olhando para o negócio de vocês? Bom, Newton, no nosso caso, a gente recebe uma notícia dessa, não só essa empresa, mas como outras também, que ao longo desse período também fizeram algumas adequações nas suas estruturas internas. Obviamente que nós, como somos pessoas, executivos do setor, ficamos muito tristes. Mas, por outro lado, eu respeito e eu entendo as decisões que são tomadas em outras empresas. E a gente não pode entender os reais motivos que fizeram com que as pessoas de lá, os executivos de lá, tomassem essa dura decisão. Posso afirmar com toda convicção que essas pessoas devem ter tido noites não dormidas para chegarem a essa conclusão, mas que realmente tiveram seus motivos. Obviamente que isso não faz parte do contexto de nenhuma empresa. A empresa monta uma estrutura com a intenção de se desfazer dessa estrutura. É a mesma coisa que o casamento, né, gente? Ninguém casa achando que vai descasar daqui a tempo, né? É óbvio que essas empresas, elas pensam no médio, elas pensam no longo prazo. A indústria farmacêutica é um setor orientado ao longo prazo. O planejamento é vital para a gente. Para que vocês tenham ideia, às vezes demora 4, 5, 6 anos para desenvolver uma marca, um produto. Então, essa visão de longo prazo faz com que as empresas invistam de forma muito séria. Eu tenho convicção de que não foi uma decisão fácil, bem complexa, e como nós tratamos isso dentro da FQM? O que acontece no nosso vizinho não necessariamente vai acontecer para a gente. Nós temos as nossas metas, nós temos as nossas ambições, e a gente precisa continuar perseguindo aquilo que a gente se propôs a fazer. Essa é a melhor forma que a gente tem de encarar essas dificuldades que existem no mercado, que, com ou sem pandemia, os desafios sempre estarão aqui presentes. E é por isso que nós estamos aqui, né? E torcendo para que o setor volte a crescer de forma pujante, como sempre foi um setor muito importante para a nossa economia. Muito bom, excelente. Assim, como o Alessandro falou, né, é uma notícia que sempre quando acontece, ficamos tristes, né, como concordo plenamente com ele, que ninguém faz um planejamento de uma estrutura de força de venda pensando em 3, 6 meses, quando for reduzir, principalmente com o número de um impacto muito grande. E aqui também nós trabalhamos dentro na nossa realidade, do nosso planejamento. Nós temos objetivos bem claros e transparentes, desde o representante até o pessoal interno da companhia, sabendo quais são os objetivos. Todos compartilham os objetivos de KPIs, de MDTR, de market share. E quando acontece algo no vizinho, é claro que a força de venda é a primeira a ficar preocupada, né, quando vê uma grande empresa fazendo isso. Tratamos também de forma bem direta interna, fazemos reuniões. As reuniões não acontecem apenas quando nós temos um problema. Toda semana nós temos um repasse que é feito com os gerentes distritais, com os representantes da equipe dele, com os gerentes regionais, com os gerentes distritais, comigo e os gerentes regionais, com o diretor, justamente para poder manter transparente as comunicações. Então, quando acontece uma situação como essa aconteceu, infelizmente teve até marcas que saíram do nosso país, né, pararam totalmente de trabalhar, nós levamos para ele que a nossa estrutura é enxuta, ela é adequada e é desafiadora, mas que nós precisamos entregar nossos números, não como ameaça que se não entregar vai acabar, é que como certeza de que quem entrega os números e está trabalhando, ele tem a tranquilidade independentemente do mercado. Infelizmente, em alguns momentos, Alessandro e Milton, algumas empresas trabalham o sistema de sanfona, né? De aumentar e diminuir, como teve a pergunta, de forma estratégica em alguns locais. Nós, particularmente, e a grande maioria, eu acho que mais de que 95% de farmacêutica não faz isso. Ela trabalha com estrutura bem adequada para manter a garantia de trabalho de cada um representante, mas sempre com meritocracia. Tem os objetivos, tem os resultados e continuamos aí nesse mercado. Perfeito. A impressão que nós tivemos, várias pessoas tiveram, que poderia estar criando aí uma jurisprudência, né?
uma situação de, puxa, já começou, né? Vem a onda, né? Vem a primeira marolinha que vem pela frente aí, né? Mas eu fico, acho que quem está assistindo fica bastante tranquilo de receber de vocês essa informação que não é por aí, são coisas pontuais, né? A gente percebe também que todo esse movimento de pandemia acelerou alguns processos de negócio, especialmente na área de vocês, que é a telemedicina. Não necessariamente de vocês, mas do seu cliente, né? A maneira como o seu cliente se relaciona com o paciente, que são os médicos. Isso houve uma aceleração durante um bom tempo. Isso está acontecendo. Os médicos deixaram de ter o atendimento presencial também de uma boa parte de seus pacientes, e a tecnologia entrou também forte na relação do paciente com o médico. Eu queria saber de vocês, como é que vocês estão vendo essa questão da telemedicina no Brasil, especialmente no Brasil, não fora, aqui no Brasil, e se essa relação de tecnologia trouxe algum benefício para quem está trabalhando a visitação médica, a geração de demanda na visitação médica, e se é possível linkar a estratégia do médico com a estratégia aí da indústria. Então, assim, Newton, eu participei de algumas lives até muito importantes, onde que em alguns países, como os Estados Unidos, houve um crescimento muito importante da parte do farmacêutico, justamente por causa da telemedicina, da dificuldade do paciente estar presente com o médico lá em loco, né? E também eu sei que é diferente, né? O tratamento médico-paciente nos Estados Unidos é diferente no Brasil. Mas isso começou-se a colocar que no Brasil também teria isso. Vimos um avançar da telemedicina, do atendimento de médicos, mas houve, eu acho que aí, uma contramão dos planos de saúde ajustarem a telemedicina no sentido de o médico se sentir recompensado, né, por essa telemedicina. O que aconteceu, que a telemedicina foi a mesma que já existia antes, que era repetir. E é uma outra coisa também, que dependendo da patologia, a telemedicina não tem como se aplicar, né? Uma revisão de uma consulta de uma rinite, de uma diabetes, mas é diferente de um cara que tem um problema ortopédico, um problema que requer uma anamnese maior. Mas houve uma grande evolução, eu vejo que houve uma grande evolução nessa questão. Houve também, do lado da indústria farmacêutica, uma grande evolução de se adequar à necessidade do cliente dele, o médico. E houve também, da parte do propagandista, uma adequação a atender o cliente dele de duas formas diferentes, digital ou presencial. Mas eu volto a dizer que uma necessidade, uma característica humana brasileira, posso dizer que latina, né, é o contato pessoal. Sim. Eu acho que isso é que mais dificultou a telemedicina e também o teleatendimento do propagandista ao médico. Na verdade, assim, o médico quer a presença do representante, né? Não é só a indústria que quer estar lá, mas o médico também faz questão da presença, porque ele vai se atualizar, para ele é uma fonte rica de informações, de atualização, né? E você também vê assim, Alessandro, com alguns complementos? Eu vejo que a tecnologia e a estratégia de multicanal, elas aceleraram durante esse período de pandemia, né? Talvez algo que a indústria ou a própria medicina tivesse prevendo para que acontecesse de forma fisiológica em 2, 3, 4, 5 anos, em função da pandemia, esses 4, 5 anos viraram 4, 5 meses, né? Ou 4 ou 5 semanas. Então, houve uma aceleração jamais vista na história da mudança do comportamento das relações, né? E, obviamente, eu corroboro com o que o Leontino os comentários que ele trouxe aqui compartilhou conosco. Existem muitas especialidades que não tem como praticar telemedicina. Eu conversei com muitos médicos ao longo desse período, e os dermatologistas, por exemplo, a maior parte das pessoas que buscam dermatologistas hoje buscam em função de algum determinado procedimento. Então, precisa ter a questão presencial. Já o psiquiatra, ele conseguiu avançar bastante no atendimento do seu paciente através da telemedicina. E está tudo bem. O importante é que a gente está encontrando um ponto de equilíbrio para melhorar o acesso da saúde para as pessoas. A gente não pode esquecer que a gente mora num país com
com mais de 200 milhões de habitantes, e muitas pessoas não têm plano de saúde, dependem de um órgão público, muitos não têm nem internet. Mas a gente deu um pequeno, grande passo para melhorar o acesso da saúde para as pessoas. Eu vejo dessa forma. E, obviamente, que aí, não falando mais de telemedicina, mas você falando um pouco sobre o trabalho que o representante executa, obviamente, a estratégia de multicanal, ela serve para que atenda às necessidades do cliente. O representante está mais do que apto, mais do que preparado para isso. Muito bem. Onde que vocês estão sendo mais cobrados as empresas? É por vendas, é por faturamento, é lucro, é participação de mercado? Onde que está pegando mais para vocês numa reunião executiva, o chefe chega e fala, e aí, meu? Né? Você não tá me... eu vou fazer um parênteses aqui com vocês, uma brincadeira. Eu trabalhei numa empresa farmacêutica alemã, já estou fora há 11 anos, né? E o penúltimo presidente que estava lá, eu respondia para ele, eu era o head da área de saúde animal nessa época aí. E ele chegava para os heads das áreas, chegava assim, eu quero só 3 coisinhas de vocês, só 3 coisinhas na reunião executiva. Profit, share e sales, e fala inglês, né? Então, vendas, lucro e participação de mercado. Eu só quero essas 3 coisinhas, mais nada, e virava as costas e ia embora. E a gente tremia, né? Porque quando é que vocês estão... o que está pegando um pouco mais em termos de cobrança? Porque normalmente algumas coisas são mais ou menos importantes conforme o momento, né? Como é que está sendo essa cobrança para vocês neste momento? Eu costumo brincar com as pessoas dizendo que a indústria farmacêutica não é para os fracos, né? Porque nós atuamos num setor cuja orientação para resultados ela é a premissa de um time comercial, né? E, obviamente, e aí eu falo que a companhia tem sido bastante compreensiva com o momento que a gente atravessa hoje, né? Mas o que é importante para a gente? Receita líquida é importante? Extremamente importante. O lucro é importante? Extremamente importante. Market share é importante? Extremamente importante. Prescrição? Extremamente relevante. É assobiar e chupar cana ao mesmo tempo, meu amigo. Esses KPIs são os KPIs que direcionam não só o ambiente farmacêutico, como qualquer outro também, né? O que a gente tem claro para a força de vendas é que a gente precisa ter um desempenho, no mínimo, naquelas classes que a gente compete, no mínimo ter o mesmo crescimento de mercado num momento como esse, né? A gente não pode deixar de penetrar, ou seja, a gente tem, dentro da determinada categoria, competidores com uma performance melhor que a nossa. Aí realmente eu recebo um pouco mais de pressão. Mas quando existe uma questão pontual do mercado como que a gente vive hoje, e as coisas estão acontecendo, não na velocidade como prevíamos, mas estão acontecendo, a companhia é muito sensível a tudo isso que a gente atravessa e a gente tem que fazer gestão. Se a gente não tem receita, a gente tem que adequar as nossas despesas e as coisas entram em harmonização, né? Não tem jeito. Muito bom. Leontino. Essa fica bem apertada, né? Porque aí o que o Alessandro falou realmente é completo, mas eu gostaria até só de complementar com a questão. Como houve a pandemia, ela tirou todo o mundo do eixo, né? Então, tudo que foi planejado, tudo que foi budgetado, tudo isso ficou. Qual foi o nosso objetivo? O que a gente começou a colocar, então? O Evolution Index, né? O mercado se adequou, então como é que eu estou frente a esse mercado que mudou? Qual é o Evolution Index que eu estou entregando? Que a forma mais coerente é você chegar e mostrar para um colaborador, para um distrital, para o regional e para a empresa, de que, olha, eu planejei X número, Y EBITDA, mas não aconteceu. Mas frente a esse mercado que eu pertenço, como é que ele está comportando? Como é que é o meu Evolution Index? Se o meu Evolution Index está ali na casa de 98, 100, eu estou dentro do mercado com a pandemia. Se eu estou abaixo, eu estou entregando o menor, estou puxando esse mercado para baixo. Aí, e por que nós começamos a olhar o Evolution Index? Com respeito às pessoas. A maior preocupação que hoje a empresa que eu trabalho tem é com as pessoas. Como é que essas pessoas estão se comportando, como é que elas se sentem, como é que elas estão se redesenhando para isso estar acontecendo.
Então, o Evolution Index foi aquela questão mais transparente, foi a régua mais coerente de chegar para a pessoa e falar, ó, você está mal ou você está bem, mas perante o quê? Perante o seu mercado. Qual é o seu mercado? Porque hoje um território dentro da empresa que eu trabalho é feito com um balance. É um deployment, tem lá brick, tem mercado, tem receituário. Então, quando esse mercado mudou por causa da pandemia, nós mostramos para ele, ó, dentro da pandemia, como é que você está se portando. E não está bem, não é simplesmente isso. Como é que nós vamos preparar você? Nós vamos treinar você, vamos te dar ferramenta. Você está indo para o campo, hoje o KPI da empresa, ela não é só o KPI total. Tem pessoas que não estão no campo, então como é que eu posso exigir para ele um MDV, uma média de licitação, igual a quem está indo para o campo? Como é que eu vou exigir para essa pessoa também o Evolution Index, se ele não está indo para o campo e o concorrente dele está indo para o campo? Então, são vários parâmetros que a empresa tem como maior importância e respeito é a pessoa. E, nesse caso, o Evolution Index é a única coisa que eu colocaria de diferente de tudo aí que eu concordo e assino embaixo o que o Alessandro falou. Excelente. A gente já falou bastante de estratégia, está muito claro que vocês estão, né, tendo que rebolar literalmente para manter a estratégia no foco, né? Isso não está sendo fácil, que está consumindo muita energia de vocês. Então, para mim, está bem claro que as metas continuam, claro que com ajustes, e vocês estão tomando um cuidado muito grande com a responsabilidade. Para mim, ficou essa palavra registrada aqui, a responsabilidade com as pessoas, com o negócio e com a comunidade, né? Falamos bastante de estratégia, agora eu queria falar um pouquinho de pessoas, porque também não falamos ainda um pouco de pessoas, o Leontino começou agora a falar um pouquinho de pessoas. Tivemos aí, estamos ainda na fase da transição, diria assim, da visitação, então tá esse modelo híbrido, tá todo mundo ainda experimentando algumas coisas, mas acho que em março, em abril que passou, talvez suas equipes ficaram até um pouco receosas de sair, também se exporem, né, toda essa questão do vírus, né, e aí devem ter se voltado para vocês, puxa, eu não estou, né, confortável, eu não estou inseguro, e acho que isso deve ter vindo para vocês, que, poxa, eu preciso trabalhar um pouco mais a parte de motivação dessas pessoas, tranquilizá-los, né? Como é que vocês estão lidando ainda, acho que no momento um pouco menos crônico, né? Agora, um pouco menos agudo agora, com a questão da motivação dessas pessoas, da insegurança. E como é que ficou, de uma maneira geral, a questão da efetividade da força de vendas nesse período? Não bateram as metas? A empresa foi um pouco mais, aceitou índices um pouco mais modestos do que o normal, prêmios foram pagos ou prêmios não foram pagos, a empresa fez algum tipo de acordo. Como que foi esse processo, está sendo esse processo nesse momento de vocês aí nas organizações? Então, Newton, assim, algumas estratégias, elas foram tão bem desenhadas que elas são estratégias de sigilo da empresa, mas como é que eu posso te passar de uma forma, assim, a primeira coisa a Profarma, ela sempre foi uma empresa voltada para pessoas e preocupada com pessoas, então ela já vinha com um programa de preocupação. Quando, do primeiro mês de pandemia, a primeira preocupação foi saber como é que essas pessoas que eram voltadas a estar na rua o dia todo, pessoas de campo, pessoas de sair, e como é que elas estavam se sentindo ficando, né, confinadas, né? Então teve lives com a parte de emocional, de aniversário, de pessoas que estavam com problemas. Foi colocado para essas pessoas um canal para que elas pedissem ajuda, se fosse o caso, para que se tratassem. Foi colocado acesso para que também os familiares delas, se estivessem com algum problema, pudessem acessar esse canal com psicólogos, para poder saber. Para quê? Para se preparar, que quando tivesse esse retorno que começou agora no final de agosto, né, as ondas de trabalho, as pessoas estivessem preparadas. Então, nós levantamos as áreas de liberação, né, as pessoas que não eram de risco, independentemente de risco, pessoas que estivessem inseguras. Eu não tenho doença pré-instalada, a minha área Rio de Janeiro está liberada, mas eu estou sentindo inseguro. Ninguém contestava, a pessoa tinha um canal direto que ela falava e ela continuaria até ela poder ir por campo, né? Então, houve assim, uma preocupação muito com pessoas, muito importante que elas estivessem preparadas para ficar em casa e preparadas para voltar, porque
foi dado treinamento, foi dado material de segurança, está sendo dado para a EPI, é reposto a cada semana se houver necessidade, mas a preocupação está em que o profissional esteja se sentindo seguro, onde quer que ele esteja, em casa, confinado ou no campo. É claro que com o KPI diminuindo, a gente teve que adequar também as nossas necessidades. Hoje, para você ter exemplo, nós temos representantes que ele está trabalhando de forma mista, ele tem a área de viagem, ele está ainda trabalhando de forma digital, e a área da sede dele ele faz a visita. Então, ele não pode ter o mesmo KPI, ou a mesma média de licitação, de uma forma geral. E tem pessoas que estão 100% trabalhando de forma digital, ele não pode ter. Agora, é claro, a necessidade dele de reconhecimento e recompensa, ela mudou, aí já foi uma estratégia um pouco mais, como é que se diz? Ajustada. Interna, ajustada, mas de uma forma interna de como manter essa pessoa motivada, né? Ela receber, assim, tudo voltado em meritocracia. Ninguém ganhando de graça, mas sabendo que houve um ajuste para que ela pudesse alcançar aquele objetivo dele, um ajuste da régua para que ela fosse motivada. Porque o vendedor, a indústria já tentou por vários anos colocar fixos altos, variáveis altos, e acho que o equilíbrio é o ideal, porque ele foi feito para ter desafios, o propagandista está no campo. Ele não é para ganhar um fixo alto e não ganhar nada. Nós somos seres humanos que, se conforme for, a gente vai se adequar ao que nós temos e vão ficar, não digo sem motivação, mas eu preciso de um norte, de ir atrás. E a nossa força de vendas está sendo tratada dessa forma. Excelente. Alessandro. Entendo que o Leontino foi muito abrangente, né? E o que a gente fez foi muito similar ao que ele descreveu. Em nenhum momento nós interrompemos nenhum programa interno, campanhas que a gente tem, remuneração variável das pessoas, não tivemos nenhum tipo de interrupção nesse sentido. Os programas de assistência ao colaborador, como o Conte Comigo, por exemplo, que se a pessoa precisa de algum apoio psicológico, a gente tem um canal aberto ao colaborador, tudo isso foi mantido, porque mais do que qualquer outro aprendizado, fica para a gente que, independente do momento que a gente atravessa, a cultura de uma empresa ela deve ser permeada em qualquer situação. Uhum. E no caso da cultura da FQM, ela está impregnada nas pessoas e no nosso ambiente de trabalho, que é muito saudável. A gente sempre diz em todas as nossas oportunidades que nós trabalhamos por pessoas e para pessoas, porque o nosso propósito é promover saúde. E quando você fala em promover saúde, você está envolvendo gente, né? Não tem um gestor que não tenha já ouvido de mim que nós somos responsáveis por 1.500 colaboradores, não é apenas pelo seu distrito ou pela sua regional, mas 4, 5 mil pessoas indiretamente, que são os familiares dessas pessoas, fora a geração de emprego indireto que nós acabamos promovendo e, sobretudo, a sociedade, né? Então, entendo que no quesito de pessoas, a gente realmente trabalha numa empresa com ambiente extremamente saudável e que valoriza as relações humanas e que reconhece que a gente está passando por um período de transformação e comportamento jamais visto. Mais do que nunca, é importante você colocar a bandeira da cultura da sua organização para se manter ativa, principalmente no momento de adversidade. E essa mudança de cultura que você falou, na verdade não é mudança de cultura, mudança de ambiente, mas permeado por uma cultura, a cultura está mudando. Só queria entender um pouquinho, a cultura é a mesma, com essa questão que está acontecendo, ou a cultura também está mudando? E com base nisso, tudo está se transformando o tempo todo, as pessoas precisam, os processos estão também mudando, né, se aperfeiçoando, e com isso, quando os processos mudam, a tecnologia hoje ela é um elemento, uma ferramenta mais forte do que era no passado, certamente. Falamos aqui da telemedicina. E eu pergunto para vocês, o ser humano, o homem, está acompanhando essa mudança de uma maneira como vocês gostariam? Todos estão embarcando nesta mudança? Ou vocês percebem que novas competências precisam ser trabalhadas
para que as pessoas continuem acompanhando essa mudança? E será que alguns não vão ficar no caminho, não conseguem se adaptar? Ou está todo mundo embarcando? E se as pessoas não, aqueles que não acompanham, fazem parte de um processo de turnover, de mudanças, infelizmente algumas pessoas não vão acompanhar. Como é que vocês estão vendo essa questão do engajamento das pessoas nesse processo de transformação que está acontecendo? Tá. Eu posso dizer para você, Newton, que a cultura da empresa não muda, porque realmente assim, a cultura da empresa é o DNA dela, né? O que a gente vai fazendo ao longo do tempo é a gente passa a incorporar outros agentes que se tornam relevantes para a nossa cultura. Está falando agora aí que para mim hoje a principal habilidade, que é a habilidade que ganhou proporções exponenciais para qualquer profissional em qualquer segmento, que é a questão da adaptabilidade. Muitas verdades que pareciam certas no início do ano ou no ano passado, antes da pandemia, elas se tornaram obsoletas e muitas empresas nem ter percebido. Né? Então, aquelas pessoas que não acordaram, que não entenderam que é preciso mudar e é preciso ter uma nova atitude, essas pessoas realmente podem ficar para trás. Né? As relações humanas estão passando por um processo de transformação assim, realmente extremamente relevante. Né? Você vê, por exemplo, para ficar bem claro, você vê hoje pais e filhos compartilhando espaço em casa. O pai em home office, os filhos na escola, aula virtual, o trabalho no escritório. Imagine que até a pirâmide de Maslow mudou. Né? Hoje, talvez a maior necessidade do ser humano seja a fibra ótica em casa de larga velocidade, para poder atender às necessidades das famílias. Né? E, poxa, médicos atendendo por telemedicina, reuniões ocorrendo de forma virtual, mas as empresas não pararam. E muitos setores e muitos segmentos souberam, inclusive, tirar algum proveito disso, né? Quantas startups aí que alavancaram durante esse período, quantas empresas de entrega de alimentos e tudo mais se valorizaram ao longo desse período. O que eu quero dizer para vocês é que ou a gente vive a mudança, ou a gente vai ser engolido por ela. Mas isso não é só no nosso setor, isso é válido para a humanidade em qualquer cantinho deste planeta, é válido para 7 bilhões de pessoas hoje. Muito bem. Eu acho que a questão de adaptabilidade foi a questão mais inerente para o ser humano, né? E se for colocar no foco da indústria farmacêutica, da propaganda médica como principal foco, eu acho que a adequação, a adaptabilidade foi a questão mais importante, né? Sair de um trabalho diário de onde eu percorria vários quilômetros durante o dia e falava com várias pessoas, e começar a falar com quantidade reduzida de médicos, sem às vezes eu estar vendo ele pelo zap, pelo telefone, começar a disputar esse espaço dentro de casa que o Alessandro falou aí, e não encontrar esse cantinho, porque eu nunca tive ele dentro de casa, ele sempre foi para estar brincando, né? Eu estava dentro de casa, eu estava disponível para brincar com o filho, para o cachorro ficar latindo, e começou a ter que ter um espaço reservado, ter um respeito à banda larga, porque eu estaria utilizando ali agora na live. Isso gerou um monte de transformação. E volto a dizer que as pessoas foram o fator mais importante disso. E também, como o Alessandro falou, a cultura da empresa não mudou, sabe? Entregar os resultados através de pessoas é o fundamental. Ter excelência na execução é o ponto primordial da Profarma. Mas a adaptabilidade das pessoas ao que está acontecendo hoje já é um histórico muito grande da indústria. Aconteceu que tivemos um paradoxo agora, né? Foi bem de supetão. Sim. E, em vez de eu estar no campo, conversando com um colega, tomando um cafezinho, eu tinha que me motivar a ficar dentro de casa, escutar o meu filho, escutar a minha esposa, pedir licença à secretária, ou eu mesmo ser a secretária naquele momento para que ela não entrasse no meu espaço. Então, teve que ter realmente muita adaptação. E eu acho que se tivesse um case de estudo de todos os mercados, os propagandistas iam dar um show nessa questão de se adaptar. Sério? Porque o que eu vejo, eu tenho aqui o meu vizinho aqui, ele vende bolsas e malas, né? E o que eu vejo que ele fala é totalmente diferente. Não é que seja mais difícil, mas a adaptação dele não foi, nem da empresa dele, foi como aconteceu com a indústria farmacêutica. A indústria
farmacêutico propagandista é um case para os seres humanos, em a questão de adaptabilidade. Ou seja, então, pegando o gancho que vocês falaram, é importante se adaptar, né? Não pode ficar para trás, as pessoas acompanhar a tecnologia para poder acompanhar a evolução dos negócios. A gente está chegando no fim da nossa conversa, ficaremos aqui, acho que horas, batendo papo aqui sobre estratégia, que é um tema gostoso, mas o tempo não permite. Eu queria finalizar com vocês, para que vocês colocassem aqui, para quem está nos assistindo agora, e também para quem vai assistir depois, certamente muitas pessoas vão assistir essa gravação, que vocês deixassem, cada um de vocês, uma mensagem final, uma mensagem do ponto de vista de gestão de força de vendas, um pouco de uma perspectiva que vocês estão enxergando daqui para frente, como gestores que vocês são, como responsáveis que vocês são, nas posições em que vocês ocupam hoje. Que mensagem vocês deixam aí para a gente finalizar, para ficar registrado aqui uma mensagem positiva? Bem, o que eu vejo de tudo isso que aconteceu nesses 35 anos de mudança que a indústria farmacêutica teve, principalmente os propagandistas tiveram, né? Desde o PVC, o propagandista vendedor cobrador, o consultor, o propagandista digital, o propagandista de pandemia, o retorno propagandista. O que eu coloco para vocês de esperança e de motivação não existe na indústria farmacêutica, para produtos que sejam éticos, chamados como éticos, sejam dependentes de geração de demanda, ferramenta mais importante do que você, propagandista. Sabe? Nós podemos ter o melhor gestor, a melhor estratégia, o melhor produto, mas se não tiver um representante treinado, preparado, motivado e com conhecimento, não teremos a indústria farmacêutica indo para frente. Então, acho que o importante são vocês, o importante é vocês estarem preparados, o importante é vocês cobrarem dos gestores de vocês como é que é o desempenho esperado para que quando você tiver o desempenho realizado, cobrado, você esteja com os pés no chão e possa discutir tete a tete com o seu gestor. Cobre do seu gestor, e gestor cobre do seu gestor que vai cobrar da empresa esse preparo. Então, o que eu coloco de vocês de mensagem final vocês são importantes para a indústria farmacêutica. Vocês são os produtos mais importantes da indústria farmacêutica que quer trabalhar de forma ética. Alessandro. Newton e Leontino, eu faço minhas as palavras do Leontino. Eu sempre digo que o principal capital de uma organização é o capital humano. No nosso caso, a gente tem o privilégio de ter nascido como representante para o mercado e a gente tem muito orgulho disso, né? E a gente tem um respeito imenso pela classe, pelos profissionais. Eu acredito que a gente vai continuar sendo o motor, o setor pujante da economia. A indústria farmacêutica sempre esteve na dianteira dos processos econômicos e a gente sempre ouve falar que a indústria farmacêutica é a última a entrar numa crise e a primeira a sair dela. Então, esse momento, obviamente, todos os setores sentiram um pouco, mas a indústria farmacêutica continua firme e forte e orientada à visão de longo prazo, orientada ao crescimento e melhorando o acesso da saúde à população brasileira. A minha mensagem final para todos é que, no lugar de vocês olharem para os problemas, vamos olhar para as soluções, vamos mudar o nosso olhar, porque quando a gente muda o olhar, a gente muda o resultado, né? É praticar mesmo a gratidão, ativar o cérebro, né? Aquelas 4 pílulas da felicidade, né? Quando você é grato, quando você é apaixonado pelo que você faz, quando você tem aquele brilho nos olhos, você está liberando, você está produzindo dopamina, endorfina, serotonina, ocitocina e por aí vai, né? E tudo isso faz muito bem para a gente e faz muito bem para o ambiente corporativo, né? Eu diria que tudo que a gente faz e o que a gente fez, tudo gira em torno das pessoas e tudo se constrói através de pessoas. Pessoas estão no centro da organização, né? Então, o simples fato de ter a responsabilidade de comandar uma operação como essa me faz grato, me faz feliz ao acordar todos os dias e ter saúde e ter disposição para
para vestir essa camisa do setor farmacêutico, vestir a camisa da FQM e tornar o nosso dia e o dia da sociedade melhor. Muito obrigado, Alessandro. Muito obrigado, Leontino. Eu coloquei um link agora há pouco para vocês aqui. A About Me está fazendo um programa chamado Pro Neófitos, é a 2ª edição, e é um programa aberto, gratuito, feito por pessoas em transição de carreira, para ajudar as pessoas em transição de carreira, e é uma semana muito rica que vai acontecer na semana que vem. Se vocês puderem compartilhar esse link, já temos mais de 1000 inscritos, para que as pessoas aprendam como que é a realidade de uma visitação médica, passo a passo. Vai ser um treinamento muito profissional, com médicos envolvidos, mostrando como é que é a apresentação de um produto, tratamento de objeções, a venda, pós-venda, negociação, tudo mais. Nós criamos um produto muito legal isso. Hipotético, sabe, gente? Vou adiantar o nome para você, chama Baltimina. Legal. A Baltimina é um anti-inflamatório incrível, cara. É único no mercado e as pessoas vão aprender a trabalhar a Baltimina para médicos, fazer propaganda médica. Então, primeiro, acho que parabéns, Veloso. Paradigma aí de legal. Treinamento online. Para quê? Para ajudar as pessoas que querem entrar nesse mercado tão belo que vocês gerenciam aí. Eu não estou dentro, estou do lado de fora, mas é um programa que vai ajudar amanhã, talvez, ter pessoas bem preparadas para ingressarem nas suas organizações, e eu espero que dessa maneira a gente possa estar ajudando também. Então, quem puder compartilhar esse link que eu passei, fiquem à vontade, não é só para quem quer entrar na indústria, acho que quem quer se atualizar também, vale muito a pena aprender ali, fora do horário do expediente, o chefe não vai ficar bravo, pode assistir, pode acompanhar, é das 7 da noite, então é isso. Alessandro, Leontino, muito obrigado. É sempre bom. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, cara. Muito grato mesmo a você, a todos vocês que estão aí, e também a você, Alessandro. Muito obrigado mesmo. Foi muito rica a conversa. Também pela gentileza, pelo tempo que foi nos concedido. Sempre um prazer estar com vocês. Muito obrigado. Então, encerrando aqui, agradecimento aos nossos parceiros, também apoiadores, já falei com todos eles. Lembrando que neste canal da LCNEL, a cada 15 dias, na segunda-feira, existe um outro programa que é conduzido pela equipe da LCNEL. Fiquem atentos à programação. E o Talk Show Farma Saúde acontece sempre às quartas-feiras, às 20 horas. Espero vocês na semana que vem, um tema novo. A semana que vem vai ser às 9 horas, tá bom, gente? Por horário diferente, devido ao programa dos neófitos. Até lá, um abraço a vocês, boa noite, viu, gente? Tchau. Forte abraço e sucesso a todos. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Pessoal, boa noite. Gratidão a todos. Tchau.